Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Grace Kelly, Escola João Paulo II. Hoje eu trouxe para vocês um conteúdo do 8º ano, Mobilidade da População Mundial. Isso vocês vão encontrar no livro didático de vocês, no capítulo 2, na página 418 até 422. Aí, falando em mobilidade, a gente percebe o quê? Fluxos migratórios. É a mesma coisa. Mobilidade é o movimento de pessoas, tá certo? Ou seja, mobilidade da população é o movimento da população. Então, o que é que acontece? São os fluxos migratórios. Migrar é o deslocamento de pessoas de uma determinada cidade, estado ou país, seja ela internacional, que é o caso do país. Você sai do seu país de origem e vai para outro país. Você migrou. Então, é um tipo de migração que a gente chama de migração internacional. É sair de um país para outro, tá? Essa mudança pode ser definitiva ou temporária, voluntária ou forçada, individual ou em grandes fluxos. Entendam, pode ser definitiva, você sai do Brasil e vai morar nos Estados Unidos. Definitivo. Você pode sair do Brasil e pode passar um período, ou seja, uma temporada. Pode ser em férias, pode ser fazendo uma faculdade, estudando. Passou uma temporada, voltou. Voluntária, você sai com as suas próprias vontades, seus próprios sonhos, ou forçada, tá? Às vezes você pode ocorrer, isso ocorria muito, né? Trazia o que? Os escravos da África para trabalharem nos outros países. Então, era o que? Uma migração forçada. Individual, você migra sozinho ou em grandes fluxos, né? Em grupo, tá certo? As pessoas migram pelos mais distintos motivos, desde guerras, perseguições religiosas, conflitos étnicos, perseguições políticas e ideológicas, ou simplesmente porque buscam condições melhores de vida em outra localidade. Essas condições podem estar relacionadas com trabalho, estudo, saúde, bem-estar, entre outros fatores. E são os maiores motivadores para a migração na atualidade. Como eu acabei de falar, né? Os motivos são variados dessas migrações, tá certo? Então, tem os tipos de migrações. Eu trouxe alguns, são vários tipos, tá? Então, o primeiro que eu trouxe foi o pendular. É um fenômeno que não se trata propriamente de uma migração, pois é uma transferência momentânea, diária. É caracterizada pelo deslocamento diário de pessoas para estudar ou trabalhar em outra cidade, estado ou país. Ocorre comumente nas regiões metropolitanas, ou seja, parece um pêndulo mesmo, é aquele tipo de migração que você vai e volta, certo? Então, é um pêndulo. Migração pendular é a migração que você vai e volta. Seja o quê? Para trabalhar, seja para estudar, às vezes mesmo até nas grandes regiões, que você passa o dia todo no seu trabalho, você sai de manhã para trabalhar e só volta à noite para casa. É um pêndulo. Foi e voltou. Você migrou. Às vezes você está na cidade de Arapiraca, né? E faz faculdade lá em Maceió. Você saiu de manhã cedinho de sua casa e foi fazer o FAO lá em Maceió. Mesmo que aqui em Arapiraca tenha o FAO, mas o seu curso você conseguiu lá em Maceió. Então, foi uma migração pendular. Você foi cedinho de manhã e voltou à noite para casa. Ficou claro? Aí, a transumância. Nesse tipo de migração, um grupo de pessoas muda de cidade, estado ou país por um determinado período. Geralmente, alguns meses, e continua tendo como referência de moradia o local de origem. É o caso de trabalhadores rurais, que vão todos os anos para outros estados trabalhar no corte de cana-de-açúcar, por exemplo. E encerrado o período de colheita, retornam para seus estados de origem. Aqui é um grande exemplo também em Alagoas, né? Existe esse tipo de migração transumância, né? É por estações do ano. É aquela estação que você vai plantar, você mora num determinado lugar, tá? Vamos dizer aqui em Alagoas. E vai plantar lá em Sergipe, tá? Aí o que é que acontece?
Saiu, mas a sua casa ficou. Seu lugarzinho de origem aqui em Alagoas ficou. Você foi para lá plantar, ocorreu a colheita, depois você retornou. Então, é uma migração transhumância, certo? Que é aquela, principalmente, que acontece com os agricultores, né? Que é aquela que acontece com lavouras em períodos de quê? Das estações do ano. A estação de plantar e a estação de colher, tá? Êxodo rural. O nome já está falando, êxodo, né? É o deslocamento de pessoas do campo para as cidades. Êxodo rural é a saída do campo para as cidades. Essa mudança é permanente e geralmente ocorre porque os habitantes do campo buscam na cidade melhores condições de vida. Entretanto, essa migração pode ser involuntária, quando acontece, por exemplo, em decorrência da mecanização do trabalho no campo. Ou seja, as pessoas estavam ali acostumadas a plantar manualmente, fazer, né, a sementinha e tudo, e foi obrigada a abandonar o campo por conta da máquina, tá? Tem aquela máquina que já fura, aquela máquina que já planta e tem a máquina que já colhe. Então, o que é que o agricultor vai fazer ali? O que é que tem? Ele vai ter que sair dali, já não tem mais condição para ele, tá certo? E aí ele vai para as cidades, tá? O campo, a máquina, a mecanização já tomou conta, tá certo? E aí o homem vai ter que migrar do campo para as cidades. Também para ele, até para melhorias de vida, escola, saúde, tem tudo perto na cidade, tá certo? Aí vem o êxodo urbano, é mais raro de acontecer, mas é o oposto do êxodo rural. Acontece quando pessoas que vivem na zona urbana mudam para a zona rural. Isso aí ocorre de forma, que eu posso dizer até voluntária. As pessoas estão cansadas do barulho, da poluição e acabam migrando para o campo, para ficar mais tranquilas, mais no sossego. Nomadismo, olha o nome, nômades, nomadismo. Apesar de ser muito rara na atualidade, essa modalidade de imigração é caracterizada pela ausência de fixação permanente. As pessoas nômades mudam de lugar periodicamente e não estabelecem moradia fixa em nenhum lugar, tá certo? Os nômades, né? Eles migravam de um lugar para outro, migravam de um lugar para outro, ok? Diáspora é a rápida dispersão de um grupo populacional de um território. Em geral, essa migração é involuntária ou forçada. Temos como exemplo mais expressivo a diáspora africana, ocorrida por força da escravidão colonial, e a diáspora judaica, expulsando os judeus para a Palestina pelo Império Romano. Eles são impostos, ela é imposta, tá? Ela é forçada. Você tem que sair dali ou então você morre, certo? Até mesmo a gente pode até usar no sentido de quê? De uma guerra, tá? Você é um tipo de um refugiado mesmo. Você sai daquele lugar ali ou então você morre. As migrações independentes das classificações possuem papel preponderante na organização do espaço, nas relações sociais e na construção da cultura. As pessoas, quando migram, carregam consigo todos os elementos que a constituem, como sua história, memória e cultura. Ao chegar ao novo local de moradia, esses elementos interagem com a cultura e história locais, e daí surgem novos e ricos tipos de relação entre as pessoas e das pessoas com o espaço vivido. Não tem como o ser humano sair do seu lugar de origem e não carregar na sua mala, né, a sua cultura, o seu modo de falar, o seu modo de vestir, nem que depois ele se misture com aquela população que ali ele adentrou, tá certo? Então essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima, gente!